Você já sentiu como se, de repente, a vida tivesse puxado o tapete sobre os seus pés, deixando você sem chão justamente quando achava que estava caminhando na direção certa? Existe uma sensação muito particular, um tipo de silêncio ensurdecedor que acontece quando, apesar de todo o seu esforço, de todas as suas orações e de cada tentativa sincera de manter o pensamento positivo, as coisas parecem estar andando para trás, ou pior ainda, travadas em uma estagnação que corrói a esperança. É uma angústia muito específica que atinge pessoas como você, pessoas despertas, que sentem lá no fundo que estão prontas para viver algo maior, mas que, ao abrirem os olhos para a realidade física, encontram um cenário que parece estar desmoronando ou trancado em um ciclo de repetição interminável. Se você está sentindo uma pressão estranha no peito agora, uma ansiedade que não tem nome, ou se a sua rotina virou um caos repentino nas últimas horas, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo, respire fundo e me escute com o coração aberto. Isso que está acontecendo não é um erro no sistema da sua vida. Isso não é uma punição por algo que você fez ou deixou de fazer. E definitivamente não é um sinal de que a lei da atração falhou com você, ou que o universo esqueceu o seu endereço. Na verdade, esse desconforto que aperta o seu peito é o marcador biológico e vibracional mais preciso de que algo gigante, algo que você pediu há muito tempo, está finalmente sendo preparado para entrar na sua realidade. Hoje, nós vamos olhar para esse momento turbulento como ele realmente é, um sintoma de expansão. Vamos entender isso através da lente da biologia, observando como a vida funciona na sua forma mais básica e verdadeira. A ciência nos ensina, através dos estudos sobre a epigenética e o comportamento celular, que antes de uma célula evoluir ou passar por uma mutação positiva para se adaptar a um novo ambiente, a sua membrana entra em um estado de tensão extrema. Para que a célula mude, ela precisa perder a sua rigidez antiga. Ela precisa esticar, pressionar e quase romper suas barreiras para que uma nova informação possa entrar. O caos que você sente agora é literalmente a sua biologia e a sua realidade perdendo a rigidez necessária para que o novo se instale. Se não houvesse essa pressão, não haveria mudança e você permaneceria o mesmo para sempre. O universo está quebrando a sua casca não para te ferir, mas porque você cresceu demais para o espaço apertado que ocupa hoje. Existe um tempo inevitável, um intervalo sagrado de gestação entre o momento em que você planta a semente de um desejo profundo no seu subconsciente e o momento em que ela rompe o solo visível. O grande problema é que a maioria de nós, ao olhar para o solo imóvel e silencioso, entra em pânico e começa a cavar a terra com as próprias mãos para ver se a semente ainda está lá. E ao fazer isso, interrompemos o processo vital. O silêncio do universo não é a ausência de resposta, é a incubação. É aquele momento sagrado, onde a energia está se densificando, ganhando peso e forma, para virar matéria. O que parece paralisia é, na verdade, uma atividade invisível, frenética e poderosa. Nesta conversa de hoje, eu vou te ajudar a identificar sinais ocultos, situações que parecem problemas graves e insolúveis, mas que são bênçãos disfarçadas, confirmando que a sua manifestação já está pronta e buscando o caminho até você. Se você conseguir identificar pelo menos um destes sinais na sua vida hoje, eu quero que você respire aliviado e sinta a paz voltar ao seu corpo, porque a entrega que você tanto espera já está a caminho. O primeiro sinal é talvez o mais assustador de todos, e aquele que mais nos faz duvidar da nossa própria jornada. Chamamos esse movimento de desmoronamento das estruturas de segurança. De repente, coisas que pareciam inabaláveis e sólidas na sua vida começam a falhar sem aviso prévio. Pode ser aquele eletrodoméstico essencial que quebra justamente quando o dinheiro está curto, o carro que para de funcionar no meio do trânsito, uma fonte de renda que parecia segura e seca do dia para a noite, ou uma rotina familiar que se torna subitamente insustentável. A dor oculta aqui é o medo paralisante da perda, o pavor de ver o chão se abrindo. O seu ego, que adora previsibilidade e segurança, começa a gritar dentro da sua cabeça,
perguntando desesperadamente onde foi que você errou, questionando por que você está tendo tanto azar justamente agora que está tentando vibrar alto e fazer tudo certo. O erro de interpretação é acreditar que esse colapso é um retrocesso. Mas eu quero que você olhe para isso agora, com os olhos da verdade. Existe um princípio físico universal chamado entropia, e ele rege tudo o que existe, inclusive a sua vida. Em termos muito simples, para que um sistema evolua para um nível maior de complexidade, ordem e beleza, a estrutura anterior precisa muitas vezes entrar em colapso para liberar a energia que estava presa nela. Imagine por um momento que você pediu ao universo uma vida gigante, uma carreira expansiva, um amor profundo e verdadeiro. Você visualizou isso. Você sentiu isso. Mas a sua vida atual, a estrutura onde você vive hoje, é energeticamente equivalente a uma pequena cabana apertada. Para que o universo possa te entregar a mansão que você pediu, ele precisa demolir a cabana. Ele precisa criar espaço vago no terreno da sua realidade. Não é má sorte e não é perseguição. É o universo abrindo uma clareira. É uma reorganização termodinâmica necessária da sua consciência. O barulho, a poeira e o caos que você vê agora são a construtora divina limpando o terreno para a obra nova começar. Se a cabana não for derrubada, a mansão não tem onde ser alicerçada. Tentar segurar as paredes da cabana enquanto o universo tenta derrubá-las é o que causa o seu sofrimento. Pense na sabedoria biológica da natureza. Pense na muda de pele de uma cobra ou de um crustáceo. A pele antiga não cai porque está doente ou porque falhou. Ela cai simplesmente porque o animal cresceu. A pele velha começa a apertar, começa a sufocar, começa a incomodar e limitar os movimentos. O caos externo que você vê agora, essas rupturas na sua rotina e nas suas finanças, são apenas a sua roupa velha rasgando pelas costuras porque a sua energia expandiu além do que a sua vida atual consegue conter. Você cresceu demais para caber na vida que tinha até ontem. Por isso, eu te convido a mudar a sua postura diante dos escombros. Pare de tentar colar os cacos do que precisa ir embora. Pare de gastar sua energia vital tentando consertar o que o universo está tentando remover. Pratique a não reatividade. Quando algo quebrar ou sair da sua vida esta semana, em vez de reagir com desespero, respire fundo e faça uma pergunta diferente para si mesmo. Pergunte-se quem você seria obrigado a se tornar amanhã se não tivesse mais esse suporte antigo. Agradeça ao caos, pois ele é a prova física de que a obra começou. Agradeça, porque ninguém derruba uma casa se não tiver a intenção de construir um palácio no lugar. O segundo sinal é uma dor silenciosa. Uma espécie de luto invisível, que muitos de vocês carregam com uma culpa secreta e corrosiva. Chamamos este estágio de intolerância vibracional e solidão súbita. É aquele momento desconcertante em que você começa a se sentir desconectado de amigos de longa data, de familiares próximos ou de grupos sociais onde, até pouco tempo atrás, você se encaixava perfeitamente. É a sensação estranha de estar em uma sala cheia de pessoas conhecidas e ainda assim sentir-se completamente sozinho, como se estivesse falando um idioma que ninguém mais compreende. Conversas que antes eram normais e passavam despercebidas, agora parecem drenar a sua energia vital em questão de minutos. A fofoca, a reclamação constante ou os assuntos superficiais não causam apenas tédio, eles te causam uma irritação física, quase uma repulsa biológica, como se o seu corpo estivesse rejeitando algo tóxico. E então surge o gatilho emocional mais perigoso desta fase, a culpa. Você começa a achar que está se tornando uma pessoa fria, que está virando alguém arrogante, antissocial ou que perdeu a capacidade de amar. Você sente culpa por não querer estar lá, culpa por preferir o silêncio do seu quarto ao barulho das interações que não fazem mais sentido. Mas eu preciso que você pare de se julgar agora e olhe para isso através da lente da neurociência social. O nosso cérebro possui estruturas chamadas neurônios espelho e opera por um mecanismo conhecido como ressonância límbica. Nós não somos ilhas isoladas. Nós nos regulamos biologicamente e emocionalmente com as pessoas ao nosso redor o tempo todo. Quando você começa a fazer um trabalho interno sério,
Reprogramando suas crenças limitantes e elevando a sua coerência cardíaca, você muda a sua assinatura eletromagnética. Você altera a frequência de transmissão da sua consciência. O que acontece a seguir é pura física. O acoplamento neural que você mantinha com aquelas pessoas se rompe naturalmente. Vocês não estão mais transmitindo na mesma estação de rádio. A estática, o desconforto e o ruído que você sente nessas interações não são defeitos seus, são a dissonância cognitiva e energética entre quem você era e quem você está se tornando. Tentar forçar a conexão antiga é como tentar sintonizar uma estação FM em um rádio AM. A música não toca mais, só existe ruído. O universo, em sua infinita e precisa sabedoria, muitas vezes coloca você no que eu chamo de quarentena vibracional. É preciso desconstruir o mito da frieza agora mesmo. Você não está se isolando por maldade ou superioridade. Você está sendo protegido. O campo unificado isola quem está prestes a receber um download gigante de inspiração, cura ou manifestação para evitar que frequências contraditórias interfiram na clareza do sinal. Pense nisso como um paciente em uma UTI antes de uma cirurgia delicada e vital. O acesso é restrito, não porque o paciente não é amado, mas porque o ambiente precisa ser estéril para garantir que a cura aconteça sem infecções externas. A revelação contra-intuitiva que você precisa aceitar é que essa solidão não é um abandono, ela é o seu casulo. Se você tentasse levar todos com você neste momento exato, o peso da vibração antiga, as dúvidas e os medos dos outros impediriam a sua ascensão. Da próxima vez que sentir aquela vontade incontrolável de fugir de uma interação social vazia, não se julgue e, principalmente, não julgue o outro que ainda está dormindo. Apenas reconheça internamente que este desconforto é um marcador de dados, um sinal vital que mostra o quanto a sua estrutura interna mudou. Agradeça o contraste, pois a solidão de agora é o preço temporário da liberdade que você pediu. O deceive sinal é o ponto exato onde a maioria das pessoas se perde e acredita equivocadamente que sua conexão falhou. Chamamos isso de ponto zero emocional. Existe uma armadilha muito comum na espiritualidade moderna que nos vende a ideia de que, para manifestar algo grandioso, você precisa estar pulando de alegria, eufórico e gritando gratidão 24 horas por dia. E porque você não sente essa euforia constante, porque você olha para dentro e vê apenas um lago calmo e silencioso, você começa a achar que está bloqueado ou que perdeu a fé. A verdade oculta que poucos te contam é que o sinal real de uma manifestação iminente e gigante não é a euforia descontrolada, é a neutralidade. É uma calma profunda e inabalável. É uma sensação estranha de tanto faz. Cuidado para não confundir isso. Não é o tanto faz da apatia, da depressão ou da desistência. É o tanto faz da certeza. Vamos entender o mecanismo químico por trás disso. A ansiedade e a euforia excessiva muitas vezes nascem da mesma raiz, a antecipação da recompensa, o vício em dopamina gerado pela falta do objeto desejado. Quando você está desesperado, querendo que algo aconteça, você está vibrando na frequência da carência. Mas quando o universo já preparou a entrega e o seu subconsciente aceitou isso como uma verdade absoluta, o seu cérebro para de projetar a falta. A busca cessa, porque a posse energética já ocorreu. Você entra em um estado de paz que parece monótono para quem está acostumado com o drama. É a calmaria no olho do furacão. O mundo lá fora pode estar girando, mas dentro você encontrou o eixo imóvel. Se você parou de checar o relógio obsessivamente perguntando quando vai acontecer, é porque, em um nível quântico, você sabe que já é seu. E então, justamente quando você atinge essa paz, surge o quarto sinal, que é o mais traiçoeiro de todos. De repente, traumas que você jurava ter curado, memórias de relacionamentos de 10 anos atrás, medos de infância ou inseguranças antigas voltam com força total, invadindo seus sonhos ou surgindo como pensamentos intrusivos no meio do dia. O bloqueio imediato é pensar que você falhou, que não curou nada e que está regredindo à estaca zero. É aqui que muita gente desiste, exatamente na linha de chegada. A explicação para isso é fascinante e puramente biológica.
Na medicina, existe um fenômeno chamado crise de cura, ou reação de Herxheimer. Quando um corpo começa a desintoxicar muito rápido, as toxinas que estavam escondidas nas células caem na corrente sanguínea antes de serem eliminadas, fazendo você se sentir pior temporariamente antes da cura completa. Isso se aplica à sua mente e ao seu campo energético. Quando você eleva a sua voltagem vibracional para suportar a nova realidade que o universo está mandando, essa luz forte ilumina os cantos mais escuros do seu porão subconsciente. Entenda isso para não se desesperar. A sujeira não está entrando em você, ela está saindo de você. Essas memórias estão passando pela porta de saída. Imagine um copo com água e barro sedimentado no fundo. Enquanto a água está parada, ela parece cristalina. Mas quando você coloca uma mangueira de alta pressão com água pura, que representa a nova energia do universo, o barro do fundo é revolvido e a água fica turva. Mas é a única forma de limpar o copo definitivamente. Você não está regredindo. Você está fazendo a faxina final e necessária para receber a mobília nova. Finalmente, chegamos ao quinto sinal, que carrega em si uma ironia divina capaz de confundir até os mais experientes. Chamamos isso de sincronicidades irritantes e testes de fogo. O universo começa a brincar com a sua percepção. Você vê números repetidos em todos os lugares, como o 1111 ou o 333, e ouve fases soltas na rua que parecem responder exatamente aos seus pensamentos mais íntimos. Isso é a confirmação de que você entrou no fluxo. Mas, paradoxalmente, e muitas vezes no mesmo dia, surgem os testes de contraste mais duros. Você pede um amor verdadeiro e sagrado, e de repente, aquele ex-parceiro tóxico reaparece mandando mensagem. Você pede abundância financeira e liberdade, e o correio entrega uma conta inesperada, ou uma dívida antiga cobra seu preço. O universo parece estar zombando do seu desejo, entregando o oposto exato do que você visualizou. Mas eu preciso que você mude a sua perspectiva agora. Isso não é uma zombaria. Isso é um teste de coerência cardíaca. O campo unificado não julga o que você quer mentalmente. Ele lê quem você é vibracionalmente, sob pressão. Esses eventos negativos não são barreiras reais. São perguntas silenciosas que a vida te faz. O universo está perguntando se você vai reagir como a sua versão antiga, dominada pelo medo, pela raiva e pela escassez, ou se você vai responder como a sua nova versão, com calma, autoridade e certeza. Isso é neuroplasticidade em tempo real. Se você reage com medo à conta inesperada, você reforça a sinapse antiga da pobreza no seu cérebro. Mas se você olha para o desafio, respira fundo e mantenha a certeza inabalável de que a provisão virá, você poda a conexão neural antiga e firma a nova realidade biológica. O obstáculo final é muitas vezes o guardião do limiar. Nas histórias mitológicas antigas, o herói sempre enfrenta o dragão mais feroz logo antes de colocar as mãos no tesouro. A magnitude do desafio final é sempre proporcional à magnitude da bênção que está escondida logo atrás dele. Encare esses testes não como castigos, mas como a sua cerimônia de graduação. A transição de lagarta para borboleta não é um processo poético enquanto acontece, é um processo visceral e destrutivo. Voltando à biologia do Dr. Bruce Lipton, sabemos que quando a lagarta entra no casulo, ela se dissolve completamente em uma sopa de células indefinidas. O sistema imunológico da lagarta, a princípio, ataca as novas células que estão surgindo, chamadas cientificamente de células imaginais. O corpo antigo luta para matar o corpo novo, porque o vê como uma ameaça à sua sobrevivência. Vocês que estão sentindo esses sinais estão vivendo nessa fase de sopa. O caos, a solidão, o medo e as memórias antigas são a biologia do seu velho eu lutando para sobreviver. Mas as células imaginais, que representam a sua nova consciência e o seu despertar, elas se agrupam, elas se comunicam e, inevitavelmente, elas prevalecem, criando uma estrutura totalmente nova capaz de voar. O que o universo está preparando para você é grande demais para caber na vida limitada que você tinha até o ano passado. Por isso dói. Por isso a estrutura aperta. Para fechar o nosso encontro, lembre-se da coerência entre coração e cérebro. O segredo final
não é pedir com desesperos. O algo gigante não vem para você, ele vem através de você. O universo só pode entregar o que o seu campo eletromagnético é capaz de sustentar. A sua tarefa agora, enquanto a tempestade lá fora não passa, não é lutar contra a chuva, é harmonizar o seu coração, é sentir antecipadamente a gratidão pelo processo concluído. Eu quero te convidar a firmar um compromisso solene consigo mesmo nos próximos dias. Pare de lutar contra a sopa do caos. Pare de tentar consertar o que está quebrando para dar lugar ao novo. Em vez disso, nutra as suas células imaginais. Ao acordar amanhã, antes mesmo de sair da cama, não peça nada. Apenas sinta e agradeça com a certeza de quem já recebeu. Diga internamente que a reforma acabou e a casa nova está pronta. Essa gratidão antecipada é a assinatura quântica que abre a porta. O gigante está a um passo de distância. Mantenha-se firme. Você está pronto. Se você entendeu que o caos é apenas o prelúdio da sua maior vitória e aceita passar por essa metamorfose, escreva nos comentários agora para firmar esse decreto com seu subconsciente. Eu aceito a reforma.